Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje vamos conversar sobre o sagrado, como o sagrado pode ter vivido, experienciado as mais diversas culturas como um grande conceito, e para isso a gente trouxe o professor Tiago Almada, da Nova Acrópole de São José dos Pinhais, no Paraná. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, obrigado pelo convite. É sempre um desafio, mas uma grande oportunidade nós tratarmos de uma maneira filosófica sobre esses conceitos tão importantes para o ser humano. Você já deu um pouco aí de uma possível resposta para a minha primeira pergunta, Tiago, que é como a gente pode entender o sagrado. O que seria o sagrado do ponto de vista da filosofia? Entendemos, né, essa ideia do sagrado de maneira comum a partir dos conceitos principalmente das religiões, mas do ponto de vista filosófico, como a gente poderia entender a ideia do sagrado? Pedro, o sagrado tem uma definição bem direta que vem da tradição latina, que significa cercado, delimitado. O sagrado se diferenciava do profano pela construção dos templos. O sagrado era o que estava dentro, ou seja, delimitado, tinha muros, né? É um templo fechado. E o profano era aquilo que estava para fora do templo. A primeira divisão entre sagrado e profano é praticamente espacial. Um está dentro, próximo, delimitado por uma certa ideia, e outro está ao redor, ao externo. Não quer dizer que um é pior ou melhor, eles simplesmente expressam diferentes aproximações de uma ideia. Então, a primeira ideia que se faz de sagrado é que o sagrado é algo delimitado, né? E alguns outros conceitos que a gente pode aproximar dessa ideia de delimitado é que o sagrado se aproxima de conceitos, conhecimentos que são normalmente universais, ou seja, eles não mudam de local para local, eles são os mesmos, não interessa se estamos falando aqui no Brasil, em Portugal, na China. Eles são invioláveis, ou seja, independente de qualquer ser que contrariar algum desses conceitos, a natureza vai fazer o seu ajuste. E eles têm uma característica de eternidade. Eles acontecem desde sempre e vão durar para sempre. Por isso a gente pode chegar em alguns conceitos que normalmente a gente atrela a sagrado, como o conceito de bondade, generosidade e justiça. E esses três conceitos que eu falei agora, eles se encaixam nessa ideia de universais, invioláveis e eternos. A gente pressupõe que ser bom hoje vai ser tão importante como continuar a ser bom no futuro, como foi no passado. Ser justo é algo que funciona hoje, e ser injusto vai ser punido, foi punido no passado, é punido no presente e vai ser punido no futuro. Não necessariamente pelas leis humanas, mas ultimamente a lei do karma não deixa a injustiça sem o devido ajuste. Então, primeira delimitação filosófica que fazemos aqui de sagrado, e para buscar ter um pano de fundo para o entendimento de como o ser humano foi se aproximando dessa ideia de sagrado a partir do seu processo de evolução, é esse conceito. O sagrado participa de ideias universais, invioláveis e eternas. Quando a gente faz, para diferenciar um pouco mais, a diferenciação para o profano, normalmente o profano ele tem uma característica de ser particular, ou seja, eu posso fazer um ato da minha religião, mas ele é bastante diferente, talvez, de outra religião. Podem até expressar a mesma ideia, né? Uma devoção, um sacramento de tal tipo de religião, mas a sua expressão é particular, ela é minha, ela não é necessariamente universal. Ela é livre, eu posso fazer como posso não fazer, e não serei devidamente punido por isso, né? Não é porque eu não sigo tal credo que a natureza vai me cobrar isso.
E normalmente o profano ele tem uma característica temporal. Ele funciona para um período determinado de tempo. Não necessariamente a forma como os egípcios viam o sagrado e construíam seus templos, ou como os gregos cultuavam os heróis, funciona e é válido para nós hoje, né? Então, essa característica da forma de expressão do sagrado, a forma mais, perdão pela redundância, mas o jeito mais formal de expressão disso é o que nós consideramos o profano. Ele está ao lado do templo, ele está fora, ele é o que está fora dessa margem do sagrado. Então, a primeira conceituação que a gente faz desses dois termos envolveria esses conceitos que eu coloquei. Me ocorreu uma pergunta que talvez não estivesse aqui no nosso script, mas é bastante filosófico a gente refletir sobre o sagrado, né? Muitas vezes vemos definições do filósofo como aquele que busca algo que está para além da sua própria consciência, da sua própria physis, né? E aí a metafísis, que é um estudo da filosofia. Mas me ocorreu perguntar se é possível uma espécie de distorção, uma espécie de um engano de buscar esse sagrado, ou seja, ou confundir esse sagrado com formas profanas, em buscas religiosas, em buscas até de outras linhas científicas. Ou seja, quando o ser humano está preso nas formas de acessar esse sagrado e se prende e se limita a uma forma, a uma determinada maneira de acessar esse sagrado. Esse é o risco mais presente nas formas religiosas em toda a história. Naturalmente, uma grande ideia, seja ela trazida por um mestre de sabedoria, né, ou por um grande fundador de religião, um inspirador de seres humanos, invariavelmente, em algum momento, essa primeira palavra vai ser expressa por pessoas centenas de anos, se não milhares de anos depois, com culturas diferentes, e que vão fazer adaptações necessárias para os seus tempos. E aí a gente vê possivelmente algumas distorções, alguns distanciamentos da ideia original. Então, ao mesmo tempo que é necessário que para que as vivências de grandes ideias elas sejam experienciadas na vida cotidiana das pessoas, né? Porque senão qual a importância da palavra sagrada se ela ficasse só restrita a poucas pessoas? Não, o sagrado precisa ser vivenciado por muitas, se não todas. Então é óbvio que ele precisa de adaptações no caminho a essas milhares, se não milhões de pessoas. No entanto, o risco mitológico de se apaixonar pelas formas e não pela essência está ali. E muitas vezes a gente vê que o princípio de religare, né, de princípio de união do ser humano com uma ideia que é a ideia básica de qualquer religião, ela tem um grande risco, porque eu amar a minha própria forma religiosa e acreditar que ela seja a forma religiosa que vai levar a humanidade ao seu status sagrado, se eu negar as outras, eu já estou incorrendo no erro crasso, né? O erro de união, o erro de religare, que é a base de qualquer palavra dos grandes mestres de religiões ou grandes fundadores. Então é quase um risco necessário, né? Porque invariavelmente o sagrado vai ter que se diferenciar, né? Para ser acessado por muitas pessoas, mas o risco é que nessa diferenciação ele se perca da ideia original. E por isso vejo que o nosso trabalho da filosofia é sempre entender esse ciclo natural, mas sempre voltar ao conceito. Não importa a sua forma religiosa, importa sim se ela não se estiver ligada com os conceitos arquetípicos, né, com as ideias puras, com uma ideia de união, com uma ideia de amor, de compaixão, de perdão. Se a gente for ver, grande parte das religiões tem essas ideias nas suas raízes. Mas hoje, muitas delas, a gente vê que na sua expressão cotidiana não tem uma ideia tão clara assim de união, mas sim união entre eles mesmos. E uma ideia de compaixão, mas sim compaixão entre eles mesmos, né? Digo do núcleo.
Então, quando a gente analisa um pouco das histórias das religiões, a gente vê um pouco desse fato, mas é um fato, um risco praticamente necessário que o processo vai ter que passar para afetar milhões de pessoas. Evidentemente que esse episódio não seria suficiente e precisaríamos de muitos outros para falarmos sobre esse processo histórico, mas se você puder nos contextualizar do processo histórico desse sagrado, que é inclusive o título do nosso episódio, como essa busca do ser humano por esse transcendente, por esse atemporal, como você comentava, por esse que bota a consciência do ser humano em outro lugar, como isso decorreu no processo histórico. Essa linha de pesquisa para entender quando o ser humano passou a tangibilizar o sagrado, se é que dá para se tangibilizar isso, né? Ela se chama antropologia do sagrado, ou seja, se estuda o processo de desenvolvimento humano, como ele foi ganhando conhecimento, habilidades, seu processo de sedentarização, de ganho de capacidades, e também se avalia em que momento ele passou a construir um templo, a quando ele passou a ter um credo, a transmitir um tipo de conhecimento do metafísico aos seus seguintes, né? Então, essa linha da antropologia do sagrado entende que existem duas hipóteses para quando o ser humano passou a refletir sobre o sagrado. A primeira, e digamos que é uma mais atual, mas não quer dizer que seja a mais correta, mas é uma hipótese, coloca que o ser humano ele tem uma série de necessidades a se atender inicialmente. Então ele teria necessidades fisiológicas, depois necessidades de segurança. Preenchendo essas necessidades de segurança viriam aspectos sociais, ele ganharia um pouco de autoestima, e com esses requisitos pré-preenchidos, ele então iria despertar para uma ideia de autorrealização, do meu sentido de vida profundo, e aí então chegaria em processos religiosos ou de culto ao sagrado. Essa hipótese leva bastante em conta um ser humano de viés mais material, né? Que ele precisaria estar com, digamos, seu instinto de sobrevivência atendido, seu instinto de reprodução atendido, para então ele entender e buscar o além. Bom, é uma das hipóteses, né? A gente coloca aqui como uma das hipóteses que existem. Uma segunda entende que o sagrado, ou essa ideia de Deus, ou a ideia de uma energia, ele já estaria em tudo, porque parte-se do pressuposto que se o sagrado não está desde o início de tudo, o que estaria? Quem teria iniciado esse processo, né, essa inteligência que regula desde a atmosfera à evolução celular, quem teria pensado nisso, senão uma inteligência suprema? Então essa inteligência suprema, nessa segunda hipótese, existiria desde sempre, mas que o ser humano, no seu processo próprio de evolução específica, ele foi ganhando capacidades de entender esse sagrado que sempre existiu ali. É como se a gente sempre estivesse ao lado de algum objeto, mas a gente não tivesse um óculos específico para enxergar aquele objeto, né? É quase como enxergar o sol, né? A gente sabe que ele está ali. Quando ele está atrás das nuvens, a gente não vê, mas ele que ilumina o nosso dia. E algumas vezes a gente coloca alguns óculos para tentar olhá-lo por alguns segundos. Então é um pouco dessa ideia de que ele regula tudo, mas nem sempre a gente tem a consciência de que ele está ali. E esse entendimento, essa segunda hipótese, vai entendendo que, bom, o ser humano no seu processo de evolução lá dos homens das cavernas, digamos assim,
Ele foi vivendo até que em algum momento ele passou a simbolizar. E o que esse simbolizar traz para o ser humano? Simbolizar é a nossa capacidade humana por excelência. Ou seja, eu posso ter uma pedra e essa pedra para mim pode significar muita coisa. Pode significar uma lápide, pode significar uma pedra filosofal, pode significar um local onde eu faço meus alimentos, meus sacrifícios, qualquer coisa que seja. Ou seja, quando aquele ser humano em evolução, que no fundo somos nós mesmos, passaram a olhar para o mundo com esse olhar do que estava além do físico, com o metafísico, teria nascido nesse momento a capacidade de ver o sagrado. Né? O sagrado, então, nasceu quando o ser humano passou a ver além das formas. E é curioso que esse processo que eu estou colocando aqui, ele tem uma linha científica comprovada. Porque recentemente, né, no século anterior, houveram bastante descobertas arqueológicas pelo mundo. E uma delas se deu na Turquia. Cerca de 11 mil, na verdade essa descoberta foi ali nos anos 70 e 80, foi descoberto um sítio arqueológico e depois escavado, e foi encontrado lá uma espécie de templo que teria sido feito pelos seres humanos há 11.500 anos atrás. Nessa época, há 11.500 anos atrás, os seres humanos comprovadamente eram caçadores e coletores. Ainda não haviam se sedentarizado, não haviam parado para cultivar a terra, para cultivar, né, tratar os animais, caçar. E isso é um dos projetos de evolução, né? Quando o homem passa a se sedentarizar, ele é um ganho evolutivo na análise de evolução de consciência. Mas existe esse templo descoberto há poucas décadas, mas que teria sido o templo descoberto mais antigo, e já é um templo. Ele já tem pedras que estão colocadas para o oeste. O oeste normalmente simboliza a morte, né? o poente, o pôr do sol. E então era quase como se fosse um templo aos mortos, um culto aos mortos daquele ser humano bastante primitivo, perto das capacidades que hoje temos. Ele era primitivo talvez em conhecimentos técnicos, tecnológicos, mas essa característica de sagrado já estava lá e ainda com algumas capacidades que talvez hoje a gente já não lembre, ou pelo menos não resgate isso tão fácil, né? Que é de olhar para onde o sol morre e entender que onde ele simbolicamente morre é o local da morte simbólica. E para lá eu dirijo minhas energias, eu aponto os meus elementos simbólicos para simbolizar a morte. Então, por esse simples detalhe, essa descoberta arqueológica, é possível comprovar que o ser humano se relaciona com uma ideia sutil, uma ideia de algo além da forma, há muitos e muitos anos. Antes mesmo da gente conseguir se organizar em cidades ou mesmo em tribos, já havia uma pergunta, uma relação com a vida mistérica, e é isso que nós passamos a entender como um esboço da relação do ser humano com o sagrado. Esse passeio histórico, evidentemente, como a gente comentou, né, Tiago, ele é uma aproximação e são possibilidades da gente refletir. Muito interessante que muitas teses ou hipóteses apontem para a relação do sagrado desde um ponto de vista, muitas vezes biológico e materialista, um pouco do que a gente comentava mais anteriormente, né? Botando talvez a consciência em um ponto que é relacionado a essa ideia do profano, do limitado, como a gente iniciou o podcast refletindo. Bem, Tiago,
O sagrado, ele normalmente nós associamos a essa relação com o sagrado com certas práticas, né? Como oração, meditação e por aí vai. Como dentro dessa visão, né, de se relacionar com o sagrado, como a gente poderia se aproximar dessas práticas desde um ponto de vista filosófico, ou seja, que a oração não seja só um pedido, né? Que a meditação não seja só uma tentativa de apaziguar certas emoções, mas para que a gente possa, de fato, ir se aproximando de algo muito íntimo, muito profundo, como você comentava. Ótimo, Pedro, porque aí está a riqueza da vivência de sagrado. Como a gente colocou no início, o sagrado ele participa de ideias universais. Então, se na minha medida, no fundo do meu quarto, eu conseguir e me sentir partícipe de uma ideia universal, eterna e inviolável, eu consigo ter uma ação sagrada, um pensamento sagrado. E um dos pontos que você colocou, Pedro, é sobre a oração. E a oração, ela sempre esteve, desde o início dos tempos até aquela ideia de um verbo que anima o mundo, né, de uma palavra que faz a mensagem acontecer. Sempre a oração, essa capacidade humana de proferir alguns textos que sejam diferentes dos outros, né? Quando a gente fala uma oração, a nossa voz muitas vezes muda, o tom, o local, nós fechamos os olhos, erguemos os braços, sei lá, faz um rito específico, mas aquela vocalização nos coloca em um âmbito diferente. É como se naqueles segundos, minutos em que se faz uma oração, houvesse uma pequena cerimônia própria, individual de contato, né? Então é uma capacidade básica de cerimonializar. Antes e depois da oração, nossa voz continua, mas naquele momento nós criamos um espaço-tempo de conexão a partir de uma voz, de uma vocalização, de um texto específico. Também é conhecido na parte da oração os próprios mantras, né, que tinham toda uma característica de purificação e de elevação de consciência, ou seja, essa ideia do orar como uma forma de se conectar com o sagrado praticamente está desde a origem do processo de sacralização do ser humano. E também a oração está numa riqueza humana que é o processo de comunicar a partir de uma linguagem. Né? O ser humano tem uma linguagem super vasta e que aproveita dessa capacidade sua para estabelecer por ali uma conexão própria, sua, bem humana. Né? Diferente de qualquer outro ser da natureza, a gente constrói frases e conceitos e palavras e por ali a gente busca estabelecer um contato com a divindade, com o sagrado, com o sol, com qualquer que seja a ideia de divino que a pessoa possa ter. Então esse primeiro ponto que você trouxe talvez seja um dos mais recorrentes, né? Quando até um time de futebol vai entrar em campo, quer ganhar, às vezes, né? A gente até brinca um pouco com isso, porque também tem o sagrado do outro time, né? Que também não quer ganhar, né? Não quer perder. Lá faz uma oração, faz uma reza e tal, e busca ali o seu processo de unificação a partir de uma vocalização conjunta. Bom, outra ideia que tem bastante presente na história é a ideia do peregrino e das peregrinações como uma forma de alcançar um outro tipo de consciência mais ligada a sagrado. Não é de hoje que o ser humano peregrina, caminha a pé até algum lugar, normalmente distante, que requer dias de caminhada, e que nesse caminho, normalmente ele entra em contato com um silêncio que permite uma vivência interior, uma reflexão. E o peregrino, ele não só caminha, né? Porque a gente poderia caminhar de um ponto da cidade a outro, e isso não teria um caráter de peregrinação. A peregrinação é quando a gente, ao pisar para fora da nossa porta de casa, nós estamos em uma missão.
E essa missão não é uma missão profissional ou pessoal, ela é uma missão espiritual. Então, a peregrinação sempre foi, pela história, uma expressão muito rica e muito deslumbrante do processo de vivência de sagrado, né? As multidões que cruzaram a Europa em direção à cidade de Jerusalém, nas cruzadas, ou mesmo na tradição grega, as famílias que iam até os templos de cura e de arte, e até hoje, né, tem o caminho de Santiago de Compostela, que leva milhares de pessoas todos os anos cruzando a Europa, ou mesmo aqui no Brasil, né, com vários romeros e peregrinos que cruzam os estados atrás das suas divindades. Então, no fundo, se a gente unifica esses peregrinos pela história, todos eles buscaram um silêncio próprio, um acesso individual à sua divindade e buscaram ali participar de algo maior do que ele mesmo, né? Quando o peregrino sai em processo, ele está a serviço de algo maior, de um bem maior do que ele. Isso é uma característica claríssima de pertencimento ou de vivência de sagrado, quando o ser humano se sente maior. Não faz isso só para ele, faz isso para os outros, para a humanidade. Isso responde àquela ideia original do religar e das religiões e de qualquer processo de sagrado, que é a ideia de união. Qualquer ideia que contraria a união, é preciso analisar se isso tem realmente um caráter de sagrado ou se é uma interpretação, uma deturpação, porque isso deveria residir na base de qualquer processo de elevação de consciência até o sutil. E para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa, Tiago, falamos muitos elementos aqui sobre o sagrado, muitas ferramentas de reflexão, e como a busca filosófica é encontrar no mistério um caminho, né, de identificação, como a gente pode entender o sagrado como uma busca, o sagrado como uma manifestação, o sagrado como algo muito, muito próprio do ser humano, para que ele possa não tornar o seu dia a dia comum, né, fazer do seu dia algo um pouco mais especial, a sua realidade um pouco mais especial. Pedro, cada um pode ter as suas experiências de sagrado, seja dentro da sua prática religiosa ou não. Mas se nós olharmos até mesmo para as nossas experiências de sentimento de sagrado, de sentimentos místicos, né, que é esse ápice da nossa emotividade, é quando nós nos sentimos irmanados, unidos, pertencentes. Quando naquele momento existe uma ideia de união, de conexão. Então, eu penso que um primeiro grande filtro que todos os seres humanos, independente se são de alguma linha religiosa, se são filósofos, se são buscadores, não importa. O sagrado está ao nosso redor e a vida, no fim, é uma grande construção de experiências que nos conectem, que nos harmonizem com essa ideia, né? Então, se formos ver, a gente poderia cerimonializar bastante o nosso cotidiano, né? A gente muitas vezes tem poucas cerimônias no nosso cotidiano. É um aniversário aqui, um final de ano, Natal, algumas outras coisas assim. Só que se a gente tivesse esse entendimento de que para essa ideia temporal de sagrado, essas verdades eternas que residem em outro tempo e espaço, elas precisam de um pequeno rito, de uma pequena cerimônia, a gente poderia cerimonializar mais o nosso cotidiano, né? Fazer das refeições, dos nossos laços familiares, profissionais, sociais, ambientes em que seja possível colocar elementos extras, né? Muitas vezes a gente pode se perder nas trivialidades da vida
e esquecer que a grande importância da vida é buscar essa harmonia, é encontrar os porquês profundos das coisas que nos acontecem. E vejo que a ferramenta que a filosofia nos aporta é entender que existem leis da natureza, que existem coisas que sempre aconteceram e sempre vão acontecer, né? Como a ideia de união, uma ideia de purificação e iluminação, ou uma ideia dos ciclos, né? Entender a lei dos ciclos, isso ajuda a entender melhor a vida, melhor a morte, melhor os nossos próprios ciclos de altos e baixos. Isso é entender sagrado. Não necessariamente precisa-se de um altar para isso, mas ao refletir sobre os ciclos da vida, ao admirar um nascer e um pôr do sol, a lei da ciclicidade ali escancarada, isso nos conecta com essas ideias atemporais e permitem que aos poucos a nossa consciência vá se preenchendo, na verdade vá acessando aquele sagrado que já reside dentro de nós e que estava sempre esperando uma oportunidade mais para mostrar um pouco mais a sua luz. Vejo que é um pouco dessa ideia. Bem, Tiago, então que esse podcast tenha nos ajudado e ajudado a quem está nos ouvindo a sacralizar um pouco mais a vida, sacralizar um pouquinho mais as experiências. Então te agradeço aqui a presença em nosso podcast, seja sempre muito bem-vindo e até as próximas. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade e que a gente vai passar por essa vida buscando entender, o ser humano do futuro vai buscar entender e um ajuda o outro nessa transmissão de pequenas chamas, de pequenas luzes que vão possibilitando esse contato a esse mistério último, né? Que é entender o porquê da vida com base nessa ideia de sagrado, de divino. Bem, então, para quem gosta desses assuntos todos, o nosso podcast pode ser acessado, pode ser ouvido pela sua plataforma, pelo seu agregador e também pelo nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você pode ouvir este episódio, muitos outros, de muitos outros temas também. E para você que também gosta desse assunto, o curso Filosofia para Viver tem sempre uma turma bem próxima a você. Basta acessar o nosso site, o nova-acrópole.org.br. Por lá você conhece as sedes da Nova Acrópole que estão mais perto de você. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Franz Schubert e chama-se Sinfonia número 9, A Grande.